Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos nas mãos do nosso Jesus, que vivo está e que reina para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. O pastor Alex também com a oportunidade nessa noite, fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar em seu coração. Receba o servo do Senhor com as palmas, igreja. Glória a Deus. Salve, amada igreja, na gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus, já pude sentir a presença do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Se Ele vive, posso crer no amanhã. Olha que maravilha, irmãos. Além dele entregar na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Ele ainda nos garante o dia de amanhã, porque Ele vive. Glória a Deus. Queria aqui deixar uma palavra em Isaías, para a meditação da igreja 53. Olha que maravilha servir este Deus maravilhoso. Isaías capítulo 53, versículo de número 4, está dizendo assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nos consideramos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha que maravilha. Ele já levou na cruz do Calvário as nossas dores, as nossas enfermidades. É por isso que hoje, nesta noite, quero vos dizer, Ele vai curar pessoas aqui nesta noite. Ele vai derramar a tua glória, o teu poder. E eu creio, irmãos, toma posse da vitória hoje. Hoje é o último dia, né, dessa festividade. E eu creio neste último dia Deus vai bradar poderosamente. Quando eu pisei o pé ali, comecei a louvar, eu senti a presença de Deus enorme, irmãos. E eu creio que Deus já está neste lugar. Amém? Aqui agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. A presença do Senhor é real aqui. Vou estar louvando ao Senhor com corinho. Os irmãos batem as palmas. Quem quer vitória hoje vai descer na olaria de Deus. Quem quer vitória hoje vai descer na olaria de Deus. Desce com teu vaso velho e rachado, sobe com teu vaso novo e renovado. Desce com teu vaso velho e rachado, sobe com teu vaso novo e renovado. E o azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso, está de qualquer maneira. E o azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso, está de qualquer maneira. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção pra depois subir. Me dá a minha bênção pra depois subir. Me dá a minha bênção pra depois subir. Vem cá, vem ver. Vem cá, vem ver. Meu Senhor está preparando uma bênção pra você.
Deus, aleluia. E o Senhor tem bênçãos para nós, para cada um de vocês que estão aqui nessa noite, aleluia. O Ministério de Louvor está com a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Exaltado, engrandecido é o Senhor para todo sempre. Só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Glória a Deus, aleluia. Temos que adorar o nome santo do Senhor, porque nós temos a oportunidade de estar aqui para adorar e exaltar o nome dEle. Porque muitos neste momento estão no leito de um hospital, em cima de uma cama, impossibilitado de estar aqui. Mas nós temos saúde, temos o privilégio para estar aqui, para poder adorar e exaltar o nome santo, porque só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Quando nós adoramos ao Senhor, Ele cuida dos nossos. Nós estamos aqui adorando o Senhor, Ele está visitando os nossos parentes, os nossos familiares, porque Ele é poderoso, Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Engrandecido e exaltado é o Senhor para todo sempre. Digno é o Senhor de toda honra, e digno é o Senhor de toda glória. Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Socorro.
Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você crê que a chuva do Senhor vai ser derramada sobre este lugar nessa noite? Quem puder, fique sobre os seus pés. Peço a Glória a todos que me Deus. ajudem a louvar nessa noite. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Porque a presença do Senhor já é real neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. O calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder. E já fez enfermidade desaparecer. E já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado. Molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O mundo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O mundo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá, inundando os irmãos, com a bênção na mão, dentro milhares de anos, vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória, aqui na frente tem irmãos, sendo batizados e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste sai, pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja. Temporal de bênção e poder. O calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder. E já fez enfermidade desaparecer. E já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado. Molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O povo vai vencer por esse poder. É a promessa de Deus. O povo vai vencer por esse
Glória a Deus, aleluia. Nada além do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a que te purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que limpa a tua alma. Aleluia. Porque Deus enviou o seu único filho só por te amar. Não existe um Deus se comparado ao nosso Deus, que entregou o seu filho unigênito para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite para adorar e exaltar o nome dele. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele se encontra neste lugar. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar, somente pelo sangue.
Jesus te purifica de todo pecado. É Ele que lava a tua alma nesta noite. Aleluia. Então vamos declarar que somos livres através do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. E as palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Glória a Deus. O ministério de louvor Getsemane agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. O grupo Ebenésia com a oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Conjunto Ebenezer, salve a amada igreja. O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz nele a sua confiança, pois você receberá como recompensa o maior troféu. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Galeria dos vencedores.
Nós, junto a Ebenezer, agradecemos a nossa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento eu convido os irmãos a ficarem sobre os seus pés. Vamos estar orando a favor dos dízimos e das ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Os diáconos obreiros vão estar passando com a sauna. Estenda a sua mão. Vamos consagrar os dízimos e as ofertas nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, quero te apresentar, ó Deus, a vida de cada dizimista, cada ofertante da tua obra. Que o Senhor venha, meu Pai, abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a vida dos teus filhos. E aqueles, meu Pai, que não têm nesta noite para ofertar, que o Senhor possa enviar a providência, o recurso, para que no próximo culto eles venham ter para ofertar na tua casa. E assim eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está o seu Deus? Onde Ele está? Onde está o seu Deus? Onde Ele está? Também em meu coração, outro mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Também em meu coração, o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, você que ofertou nessa noite, em nome de Jesus. Chegou o momento de estarmos passando para o pastor Lucas. Glória a Deus. Onde que o Senhor irá usá-lo de uma forma poderosa nesta noite. Já convido o pastor Lucas para vir aqui no púlpito. Convido os irmãos a ficarem sobre os seus pés. Vamos estar orando pela vida do pastor nessa noite. Estenda suas mãos em direção ao altar. Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Nada temos, nada somos, mas tu és tudo o que precisamos. Quero te pedir, ó Pai, que nessa noite venha revestir o teu servo, meu Pai, da tua presença. Que ele venha ser boca do Senhor neste lugar. Que através da vida dele o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Unge ele, ó Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que através da vida dele o Senhor venha falar a cada coração nesta noite. E assim eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Receba o servo do Senhor com as palmas, igreja. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Por bondade, abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Isaías, localize por favor, capítulo de número 6, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, enquanto você localiza o texto sagrado, eu queria render a minha gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui essa noite, tendo sobre os ombros o peso da responsabilidade de fazermos uso e exposição da palavra do Senhor. Eu queria louvar a Deus
pela vida do diácono Bruno, pela vida da missionária Dora. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Eu não poderia também deixar de fazer menção do nosso irmão Maicon. É isso mesmo, né? O Maicon foi fundamental para a nossa estadia nessa cidade de ontem à noite até o presente momento. Eu creio que, louvando a Deus pela vida da missionária, líder dessa igreja, eu estou louvando a Deus pela vida de todos os demais irmãos. Eu também não poderia deixar de fazer menção de algumas pessoas que me acompanham essa noite. Entre elas está ali a dona dos meus dias, a minha esposa, pastora Ayandra, instrumento gracioso de Deus na minha vida. Eu costumo dizer que o homem, ele tem apenas um ministério. O maior ministério do homem não é ser pastor de igreja, não é cuidar de igreja. O maior ministério do homem é cuidar da sua esposa. E eu quero agradecer a minha esposa por tudo, pela pessoa maravilhosa que ela é. Nesses poucos anos de casados que nós temos, completamos mês que vem agora 2 anos para a glória de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Queria louvar a Deus pela vida do diácono Alex, diaconisa Camila, que nos acompanha, e louvar a Deus também pela vida do diácono Nixon, que foi a ponte, o instrumento usado por Deus para que nessa noite nós estivéssemos aqui. Quantos querem ouvir uma palavra, digam amém. Amém. Isaías capítulo 6, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Posteriormente, leremos o versículo de número 8. Todos encontraram por bondade, digam amém. Escrito está: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Quantas asas? Quantas asas? Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Kadosh, Kadosh, Adonai de Sabaote, de Lahote, Harete, Kavote, que significa santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Queridos irmãos, preste atenção antes de se assentar. No lugar da palavra glória, ou melhor, versículo 4, melhor dizendo, escrito está: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. No lugar da palavra fumaça, nós vamos colocar a palavra glória. Os irmãos me compreenderam? Digo amém. Eu conto até 3 e a gente diz: e a casa se encheu de glória. Amém? 1, 2, 3. E a casa... Para ensaio ficou bom, agora para a cidade inteira escutar. 1, 2, 3. Versículo de número 8, escrito está: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Toma o seu assento. Muito obrigado pela sua atenção. Olhe para mim, preste bastante atenção. Meus queridos, o livro do profeta Isaías é considerado por alguns dos estudiosos da Bíblia Sagrada como uma réplica da Bíblia. O livro do profeta Isaías,
possui cerca de 66 capítulos. De igual maneira, a Bíblia Sagrada possui 66 livros. O livro do profeta Isaías, olhe para cá, é dividido em duas partes. A primeira parte, capítulo 1 ao capítulo 39. A segunda parte está do capítulo 40 até o capítulo 66. De igual maneira, a Bíblia também é dividida em duas partes, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O livro do profeta Isaías conclui-se com algumas expressões, tais como céu, terra, Nova Jerusalém. Assim como termina o livro de Isaías, também termina a nossa Bíblia. A nossa Bíblia termina falando de céu, termina falando de terra, termina falando de Nova Jerusalém. Isaías, para quem não sabe, tal como todos nós, possuía uma biografia. Para quem não sabe, Isaías era filho de Amós, neto de Joás, sobrinho de Amazias e primo de Uzias. Ou seja, Isaías tinha em suas veias sangue real. Todos nós sabemos que todos os homens que ora eu acabei de citar faziam parte da família real do reino sul, que era Judá, dentro do contexto de Israel. Isso é sensacional, porque além de Isaías ter sangue real correndo em sua veia, a Bíblia diz que Isaías foi casado. Não se sabe o nome da esposa de Isaías. O que nós sabemos é que a Bíblia a chama de profetisa. Nós não sabemos se ela é conhecida como uma profetisa porque ela profetizava, ou se porque ela era casada com um profeta. O que nós sabemos é que do relacionamento entre Isaías e a sua esposa, Isaías teve 2 filhos. No capítulo 8, no versículo 3, Isaías diz que o seu primeiro filho se chamava Sear-Jazube. Se no capítulo 8, ou melhor, capítulo 7, versículo 3, o primeiro filho de Isaías se chamava Sear-Jazube. No capítulo 8 e versículo 3, Isaías tem um segundo filho. E qual que é o nome do menino, pastor? Parece línguas estranhas, mas acredite, era o nome do menino. O menino se chamava Maer-Salal-Aaz-Baz. Ambos os significados dos nomes dos filhos de Isaías possuíam um sentido profético. Sear-Jazube significa rápido despojo, presa fácil. Maer-Salal-Aaz-Baz significa o remanescente voltará. Isaías não era qualquer profeta. Isaías é conhecido na Bíblia como o profeta poeta. E por que, pastor? Porque Isaías profetizava poetizando e poetizava profetizando. Isaías não foi o profeta das lágrimas, como foi o profeta Jeremias. Isaías não foi o profeta dos sonhos, como foi o profeta Daniel. Isaías não foi o profeta das visões alegóricas, como foi o profeta Ezequiel. Isaías era o profeta das visões messiânicas. Isaías é o profeta messiânico. Por quê? Porque durante toda a construção óssea
do livro de Isaías. Por cerca de 20 vezes, Isaías falará sobre o Messias, caracterizando-o como o profeta do Antigo Testamento, que mais profetizou sobre o Messias, sobre o Cristo Jesus de Nazaré. Isso é sensacional. E por que, pastor Lucas, que isso é sensacional? Olhe para mim, preste atenção. Isaías inicia a sua narrativa, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E o que é que Isaías foi chamado para fazer? Ele foi chamado para profetizar. No capítulo 1, ele profetiza. Capítulo 2, ele profetiza. Capítulo 3, ele profetiza. Capítulo 4, ele profetiza. Capítulo 5, Diácono Bruno, ele profetiza. Mas quando chega no capítulo 6, Isaías não vai profetizar. No capítulo 6, Isaías vai descrever uma experiência que ele teve com Deus. Perceba, a título de consideração inicial, a guisa de introdução, no versículo 1 do capítulo de número 6, Isaías entra dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, o que aconteceu, Isaías? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isso é extraordinário. Extraordinário porque, pastor, olha aqui para minha testa, preste atenção. É muito simples. Isaías entra no capítulo 6, e para quem não sabe, o contexto revela-nos que no capítulo 6, Isaías está no templo, Isaías está na casa de Deus, e é no templo, na casa de Deus, que Isaías tem essa grande visão. Agora, se você não der um glória depois do que eu vou dizer, eu prometo que eu pulo aí e te pego. O que é, pastor? Simples. O texto diz que Uzias morreu. Se Uzias morreu, o ano é de luto. Se Uzias morreu, o ano é de perca. Se Uzias morreu, o ano é de sofrimento. Se Uzias morreu, o ano é de crise. Mas no ano da perca, do sofrimento, da crise, do luto, Isaías estava no templo. Não entendi. Eu vou traduzir para você compreender. Estou na luta, mas vou para a igreja. Estou na prova, mas vou para a igreja. O momento é ruim, mas eu vou para a igreja. A fase não é boa, boa ou ruim, vou ir para a igreja do mesmo jeito. Isaías nos ensina que nós devemos servir ao Senhor, não pelo que o Senhor faz, e sim pelo que o Senhor é. Perceba, Isaías se refere a um ano específico, meu diácono Alex. E qual é o ano? O ano da morte de Uzias. Historicamente falando, Isaías se refere ao ano 740 antes de Cristo, que foi o ano em que Uzias morreu. Sabe o que é extraordinário? É que foi no ano da morte de Uzias, no ano da crise, do luto, da perca, do problema, que Isaías teve a maior experiência da vida dele. Eu vou liberar uma palavra para quem tem glória a Deus na boca. Qual é a palavra, pastor? É muito simples. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei se 2025 até então tem sido ano de perca, ano de crise,
ano de luto, ano de dificuldade, ano de problema. Eu vim de Teófilo Otoni para lhe dizer: não importa se a crise lhe alcançou, Deus te fará viver experiências ainda esse ano. Se fosse eu no teu lugar, eu tinha dado um glória mais forte. Esse ano ainda será o ano das experiências de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Me ajuda a pregar. Eu sei que vocês são assembleianos. Hoje eu sou pastor da Batista, mas eu vim da Assembleia. E cá para nós, quem nasceu no fogo não se contenta com fumaça. Pega na mão de dois crentes, aperta a mão dessa pessoa e diga: 2025 será ano de experiências. Diga para ele, diga: 2025 será ano de experiências. Tem alguém que toma posse? Levanta a mão e diga glórias a Deus. Oh, glória. Eu amo o texto. E por que, pastor? Porque Isaías no versículo 1, e eu não estou forçando o texto. No versículo 1, temos aqui 2 tronos. Eu disse quantos tronos? Quantos tronos? Olha para minha testa, senão você se perde. Primeiro, Isaías entra dizendo: foi no ano que Uzias morreu. Quem era Uzias? Rei. Se ele é rei, tem coroa. Se ele é rei, tem cetro. Se ele é rei, tem vestimenta real. Se ele é rei, tem trono. Logo, aqui está o primeiro trono. Só que Isaías fala do segundo. E Isaías diz que quando ele olha para cima, ele viu o segundo trono. E quando ele olha para o segundo trono, ele percebeu que o que acontecia no segundo trono não acontecia no primeiro. E por que, pastor? É simples. Porque o trono de baixo, se tu não der um glória, eu vou embora. O trono de baixo estava vazio, mas o trono de cima estava ocupado. Eu vou repetir. O trono de baixo estava vazio, mas o trono de cima estava ocupado. Qual que é a palavra, pastor? É por isso que nós não podemos aceitar que a última palavra seja do trono de baixo. O médico disse é câncer. O advogado disse não tem jeito. O juiz bateu o martelo e disse a sentença é essa. Só que que a última palavra não vem do juiz. A última palavra não vem do doutor. A última palavra não vem do advogado. A última palavra vem do trono de cima. A última palavra vem do trono de cima. Ezequiel 37, versículo 2. Ezequiel anda no meio do vale. E o texto diz que quando Ezequiel anda no meio do vale, missionária, ele vai dar um diagnóstico do vale. No versículo 2, Ezequiel diz assim: e eu percebi que os ossos eram sequíssimos. Perceba que ele usa um superlativo, isso é sensacional. Porque sequíssimos aqui é a revelação de que estava tão seco a ponto de estar esfarelando. Isso é sério. Por quê? Porque depois que Ezequiel disse que o osso era sequíssimo, Ezequiel usa um sinal gráfico. E o sinal gráfico que Ezequiel usa não é uma vírgula. O sinal gráfico que Ezequiel usa não é uma interrogação. O sinal gráfico que Ezequiel usa é um ponto final. Era como se Ezequiel estivesse dizendo: pelos meus anos de estudo, não tem mais jeito. Pelo tanto que eu estudei, para mim não tem jeito. Eu olhei para o vale e eu cheguei a uma conclusão: não tem mais nada para ser feito aí. Isso aqui é Ezequiel no versículo 2. Só que quem aparece no versículo 3 é Deus.
Quando Ezequiel coloca o ponto final no 2, como se ele estivesse dizendo: não tem jeito, o Deus que dá jeito naquilo que pensamos não ter jeito, chega. E quando ele chega perguntando: peraí, Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Olha para cá. Ezequiel colocou um ponto final no 2. Deus coloca uma interrogação no 3. Porque o ponto final é: não tem jeito. Interrogação é: agora tem uma possibilidade. Qual que é a palavra, pastor? O médico disse não tem jeito. O advogado disse não tem jeito. Não sei quem. Alguém falou não tem jeito. Isso aí é até Jesus chegar. Porque quando Jesus chega, ele troca o ponto final por interrogação. E se tu não dá um glória, eu pulo aí e te pego. Qual que é a palavra, pastor? Está no texto. Ezequiel olha para ele e fala assim: Senhor, tu sabes. Espera aí, Ezequiel, pode ou não pode? Tu sabe. Ezequiel dizendo: antes do Senhor chegar eu até sabia, mas depois que o Senhor chegou eu não sei de mais nada. Quem sabe agora é o Senhor. Quando Deus chega, o médico não sabe de nada. Quando Deus chega, o advogado não sabe de nada. Quando Deus chega, o teólogo não sabe de nada. Porque quando Deus chega, ele chega para mudar o decreto. Tem alguém que pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Esse é o Deus que apresenta-se para Isaías. Eu não sei se você entende o que eu vou dizer, mas no capítulo 6 de Isaías, Isaías está no templo. E no capítulo 6 de Isaías, os serafins estão nos dando lições sobre culto. E se você não sabia disso, você vai aprender hoje, bem rapidinho, para a gente caminhar para terminar. Pastor, eu não estou entendendo, é muito simples. O texto diz que a última palavra veio do trono de Deus. No versículo 2, Isaías continua dizendo: e os serafins voavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Quantas asas? Quantas asas? Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Cobrir o rosto, para quem não sabe, fala de adoração. Cobrir os pés fala de adoração. Voar fala de serviço. Voar fala de liberdade. A primeira lição que os serafins nos ensinam sobre culto, a primeira lição que os serafins nos ensinam sobre culto, é que no ambiente de culto eu posso até trabalhar. No ambiente de culto eu posso até servir, mas a prioridade no ambiente de culto não é trabalhar. A prioridade no ambiente de culto não é servir. A prioridade no ambiente de culto é adorar. Os serafins estão nos ensinando que eles têm 6 asas, mas 4 asas das 6 eles utilizam para adorar. Porque para o serafim, prioridade não é pregar. Para o serafim, prioridade não é cantar. Para o serafim, prioridade não é profetizar. Para o serafim, prioridade é adorar. Eu não sei se você entendeu. O que eu estou tentando te ensinar aqui essa noite é que eu não vim aqui só para pregar. Eu não vim aqui para cantar. Eu vim aqui para utilizar 4 asas para adorar aquele que é digno de glória, aquele que é digno de louvor, aquele que é digno de adoração. O extraordinário é que os serafins nos ensinam uma segunda lição. Está no texto. O texto diz que os serafins utilizam 4 asas. E as 4 asas que ele utiliza é para cobrir o rosto,
e para cobrir os seus pés. Sabe o que o serafim está nos ensinando? É que eles, no ambiente de culto, se cobrem da cabeça aos pés. Sabe qual que é a lição que os serafins nos ensinam? É que no ambiente de culto, quem tem que aparecer não sou eu. No ambiente de culto, quem tem que aparecer não é o pastor. No ambiente de culto, quem tem que aparecer não é o pregador. No ambiente de culto, quem tem que aparecer não é o cantor. No ambiente de culto, quem tem que aparecer é Deus. A glória aqui é de Deus. O louvor e a adoração é para Deus. João vai nos ensinar, no capítulo 3 e versículo 30. João Batista está pregando. Alguém disse: João, tu prega muito. Ele diz: glória a Deus. O que importa é que ele cresça e que eu venha diminuir. É que o nome dele seja glorificado e que nem lembre mais de mim amanhã. Paulo aos Romanos 11:36. Paulo diz: porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Para ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor, a ele sejam a adoração. O texto diz que os serafins estavam acima do trono e eles estavam voando sobre o trono. Olhe para mim, o texto é sensacional. Por quê, pastor? Porque em Isaías capítulo 6 diz que os serafins estavam acima do trono. Mas em Apocalipse capítulo 4, os mesmos serafins que estavam acima do trono em Isaías 6, em Apocalipse 4 estão no meio do trono. Eu vou repetir. Os serafins que no 6 de Isaías estão em cima, no 4 de Apocalipse estão no meio. E por quê, pastor? Muito simples. João vai descrever Apocalipse 4. E João vai dizer que em Apocalipse 4 ele viu o rosto dos serafins. João percebeu que um serafim tinha rosto de águia, leão, homem e boi. Percebendo isso, eu concluo o porquê que no 6 eles estão em cima e no 4 eles estão no meio. Porque, pastor, no 6, rosto encoberto, está em cima. No 4, rosto descoberto, está mais embaixo. No 6, rosto coberto, estou em cima. No 4, rosto descoberto, eu estou mais embaixo. Qual que é a palavra, pastor? É muito simples. Quanto mais humilde você for, mais alto Deus vai te colocar. Vou repetir. Quanto mais humilde você for, mais em cima Deus vai te colocar. Quando você tampar o seu rosto e dizer: a glória não é minha, a glória é dele, ele vai te pôr lá em cima. Quando você tampar os seus pés e dizer: eu até falei de Jesus, mas eu continuo entendendo que eu sou apenas um menino com 5 pães e 2 peixinhos, ele vai te colocar lá em cima. Eu estou profetizando para quem crê em profecia. Quanto mais glória você der para o Senhor, mais no alto Deus vai te colocar, diz o Senhor. Os serafins têm 6 asas, só que tem que eles abrem mão de 4. 4 ele cobre os pés e cobre o rosto, e apenas 2 eles utilizam para voar. Sabe por quê? Porque a prioridade dos serafins é a adoração. É óbvio, eu não tenho tempo porque é outra matéria, mas na teologia nós estudamos uma matéria chamada de angeologia. E nós vamos perceber que há M classes angelicais. Eu destaco 2: serafim e querubins. Primeiro, o serafim está em cima. O serafim está onde?
em cima. Por quê, pastor? Porque a prioridade do serafim sempre foi adorar a Deus. Só que o querubim, eu já li a Bíblia capa a capa algumas vezes, eu nunca vi a Bíblia dizer que um querubim estava adorando a Deus. Eu não estou dizendo que não adora, mas na Bíblia não está escrito. E o querubim adorou. E o querubim disse santo. Ezequiel capítulo 10. Ezequiel diz que os querubins estão debaixo da roda do trono. Eu vou repetir. O querubim está debaixo da roda do trono. Por quê? Porque querubim não prioriza a adoração. E quem não prioriza a adoração, fica debaixo da roda do trono. Mas o serafim, que prioriza a adoração, está acima do trono. Ah, você não pegou, eu vou embora. O serafim que prioriza a adoração está acima do trono. É Deus dizendo: enquanto você prioriza a adoração, eu priorizo a sua posição. Olha para alguém, cata a mão de duas pessoas, aperta a mão dela com força e com muito carinho e diga: enquanto você prioriza a adoração, Deus está priorizando a sua posição. Oh glória, aplauda ao Senhor. Olhe para cá e eu encerro aqui, prometo. Tem alguém para louvar, pastor? Prepara alguém para louvar para mim, por gentileza. Eu encerro. Olha aqui para mim, preste atenção. Versículo de número 3. Está escrito: e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Está no texto. Não precisa ser teólogo para entender, basta você querer ler. Está no texto. Em momento algum, o texto diz que quem moveu os umbrais das portas foi Deus. Está no texto que a voz dos que clamavam movia o ambiente. O que eu estou lhe dizendo é que a responsabilidade de mover os umbrais não é de Deus. A responsabilidade de mover o ambiente não é de Deus. A responsabilidade de mover o ambiente é sua. Olha para duas pessoas, dá um chute na canela dela para ver se ela acorda. Olha para essa pessoa e diga: você veio adorar ou veio ficar de cara feia? Ah, eu vou embora. Diga forte: veio adorar ou vai ficar de cara fechada? Diga: a responsabilidade do ambiente ficar gostoso não é de Deus. Olha aqui para mim, você já reparou que tem algumas pessoas que vêm para o culto e diz: não gostei do culto hoje. Primeiro, o culto nem é para você, é para Deus. Segundo, você tem medidor de culto para saber se o culto é bom ou se o culto é ruim. Deus está dizendo: a responsabilidade é sua, diz o Senhor. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Esse é o problema da nossa geração. É que nós mudamos o sentido do culto. E todo culto hoje é egocêntrico. O culto é para o homem. Eu vou lá para fazer a campanha para a porta abrir. Eu vou lá para fazer isso para a doença desaparecer. Irmão, isso não é culto. Culto não é lugar de eu receber nada. Culto é lugar de eu entregar algo para Deus. O único que tem que receber alguma coisa aqui não sou eu. Quem tem que receber alguma coisa aqui é Deus. É por isso que quem ora dizendo abençoa meu culto está orando errado. Deus não abençoa culto. Deus recebe culto.
eu encerro aqui. Encerra dizendo o que, pastor? Muito simples. Versículo de número 5, olha o que diz o texto. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo. Sabe por que você não deu glória? Porque você não leu do capítulo 1 ao capítulo 5. Veja, capítulo 1 ao 5 em casa, Isaías profetizando. E a profecia de Isaías era assim, ó: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Ai, pelo menos umas 50 profecias do 1 ao 5 dizendo: ai de ti. E por que, pastor? Porque Isaías só conseguia ver defeito nos outros, até ele encontrar com Deus no templo no capítulo 6. E em vez de ele dizer ai de ti, ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram Rei, o Senhor dos exércitos. Se tu não der um glória, eu vou aí. Versículo 6 diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa. Última lição que os serafins nos ensina. Se tu não der um glória, eu vou embora. Qual que é a palavra, pastor? Muito simples. No culto tem fogo, mas quem traz a brasa é o serafim. E o serafim hoje é uma representatividade nossa. Eu não sei se você entendeu. Olha para duas pessoas, chuta a canela dessa pessoa e pergunta: trouxe brasa? Diga mais forte: aqui tem fogo, e você trouxe brasa? Quem traz a brasa é você. Então disse eu: ai de mim. Versículo 8, Isaías conclui dizendo: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olhe para mim, eu encerro aqui. Preste atenção. Isaías do capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 7 é preparação, é mudança, é preparação. Versículo de número 8 para lá já é missão. O que Deus está fazendo com Isaías é lhe preparando do versículo 1 ao versículo 7, porque a partir do 8 ele seria um missionário. Eu não sei se você pegou. Deus está dizendo que no mínimo, para você ser missionário, para você ser missionária, para você fazer a obra missionária, eu acho que esse é o teor, né? A temática do culto. No mínimo, você precisa trazer brasa. No mínimo. Se você não tiver brasa, irmão, larga de mão isso. Não vai para canto nenhum. Tem que ter brasa. Se não tiver brasa, não tem fogo. Agora olha para mim e eu encerro. Lá em Atos dos Apóstolos, hoje pela manhã, foi falado muito sobre Atos dos Apóstolos. Cadê quem é que vai cantar? Quem é? Lá pela manhã falou muito sobre Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos tem pelo menos duas igrejas que se destacam. Primeiro, a igreja primitiva. Quais eram os segredos daquela igreja? Depois você vai ler em casa. O texto diz que no primeiro culto que Pedro pregou, em Atos capítulo 2, versículo 41, 3.000 pessoas se converteram. Depois Pedro sobe para o templo, levanta o paralítico, prega a segunda vez. Atos capítulo 4, versículo 4, diz que mais 5.000 pessoas se converteram. Eu não sei se você entendeu, mas o primeiro culto começou com 120 crentes, terminou com 3.120 crentes. O segundo culto terminou com 3.120 crentes e terminou com 8.120 crentes. Aí vai para o terceiro culto, Atos capítulo 6, versículo 7. A Bíblia diz que agora toda a Jerusalém está servindo ao Senhor. Vai ficar melhor, porque Atos capítulo 9, versículo 31,
diz que agora não é só Jerusalém, agora é Judeia, Samaria, Galileia estão servindo ao Senhor. Atos capítulo 17, versículo 6. A Bíblia diz assim: e não achando outros, trouxeram Jason à presença dos magistrados e disseram: quem são estes que têm alvoroçado o mundo? Você não pegou? Agora não é só 120 crentes, está alvoroçando o mundo inteiro. Quais são os segredos? E eu prometo que eu termino, viu, filho? Esse microfone você vai utilizar? Ou tem outro? Eu prometo que eu termino. A Bíblia diz que a igreja de Antioquia está crescendo. Está ok, irmão? Está ok, irmão? Cresceu tanto que a notícia chegou na sede em Jerusalém. Pedro ouve alguém dizer assim: ó Pedro, lá em Antioquia da Síria, tem uma igreja lá que está, ó, crescendo. Eu não sei o que está acontecendo não, mas lá tem poder, lá o negócio roda, o povo pula, salta, flutua, voa, fala a língua, o povo lá é diferente. Pedro fala: eu vou mandar alguém para ver o que está acontecendo. Aí ele manda Barnabé. Atos capítulo 11, versículo 21, diz que quando Barnabé chega em Antioquia, a primeira coisa que Barnabé percebeu é que em Antioquia estava a mão do Senhor. Ele diz: e quando eu cheguei, eu vi a mão do Senhor sobre Antioquia. Só que tem que Barnabé olhou para um lado e olhou para o outro, falou: não tem cabimento. A mão do Senhor está aqui. Aí ele escreve Atos 11, versículo 23. Lucas escreve e Barnabé diz assim, no versículo 23: eu percebi que não era só a mão de Deus que estava sobre Antioquia, mas a graça de Deus era sobre a igreja de Antioquia. Sabe o que Barnabé está dizendo? Eu olhei para o jovem, eu vi graça no jovem. Olhei para as mulheres, vi graça nas mulheres. Olhei para os homens, eu vi graça nos homens. Eu vi a graça de Deus. Vi a graça de Deus. Terceiro e último segredo da igreja de Antioquia. Atos capítulo 13, versículo 1 a seguir. Está escrito assim: na igreja que havia em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Nigé e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Terceira e última lição e eu termino. Sabe por que a igreja de Antioquia está crescendo? Versículo 3 e 4 de Atos capítulo 13. É porque quem falava em Antioquia não era o pastor. Quem falava em Antioquia não era a pastora. Quem falava em Antioquia não era o missionário. O texto diz que quem falava em Antioquia era o Espírito Santo. Jejuando, disse o Espírito Santo. Eu não sei se você entendeu, mas a expressão ali usada no grego é liturgia. E liturgia, para quem não sabe, é culto. O texto está dizendo que era um momento desse aqui, num culto desse aqui, que o Espírito Santo resolveu falar. Pastor, não entendi. Eu vim de Teoflotone dizer que Deus trará crescimento para essa igreja. Releboromente coplomissúria, terecalabrassuri de antreplome assai, alabra canto, ralabrassuri de calabracé, missionária Dora, diácono Bruno, toma Deus os meus lábios para dizer: eu vou alargar a tenda, eu vou firmar as estacas. O que está acontecendo é pequeno diante do que eu ainda farei. Trarei uma unção nova, eu vou encher esse povo, essa cidade vai ficar pequena. Alamante, oplomiassúria, terecala, fica de pé dando glória, fica de pé dando glória. Fica de pé dando glória. Eu não sei o que vai acontecer, mas a próxima vez que eu voltar aqui, o povo terá dobrado, diz o Senhor. Elemente plomiassai. Você vai dar glória, vai ficar de boca fechada.
Glória a Deus, aleluia. Fique sobre os seus pés Glória nessa a Deus, noite. aleluia, Jesus. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Glória Me ajude a Deus. louvar nessa noite, que a voz não está boa não, mas a presença de Deus está aqui. Aleluia. Oi. Ah, Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Quem é ele? Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Quem é ele? Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Mas quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Mas quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Passo a oportunidade para a missionária Dora. Receba a serva do Senhor com as palmas, igreja. Glória a Deus, que culto maravilhoso, amada igreja. 3 anos, amada igreja. Eu estou muito feliz com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de chamar os 5 de oração aqui na frente, para juntas a gente tirar umas fotos, né? E fazer oração
em favor desse povo, eu gostaria de chamar todo o ciclo de oração aqui na frente. Amém? Glória a Deus. Amada igreja, só tem que agradecer ao Senhor. Hoje é o terceiro dia, né? Deus nos, né, prestigiou com esse povo maravilhoso de Teoflotone, né? Graças a Deus. E só vitória, amada igreja. Glória a Deus, aleluias. Tem 3 dias vocês saíram para tirar foto, né? Vamos fazer um minutinho de oração em favor desse povo maravilhoso, junto comigo, igreja. O ciclo de oração, graças a Deus, esse ciclo de oração aqui, Jesus, ele... Vamos chegar mais para cá, amada igreja? Para a gente orar em favor desse povo maravilhoso que Jesus viu aqui nesta noite, para receber as bênçãos do Senhor. Eles vieram prestigiar o culto a Deus, né? Glória a Deus, aleluias. E vão sair daqui com a vitória. Vamos orar em favor desse povo maravilhoso junto comigo, amada igreja, agradecendo a Deus. Cadê os jovens? Vamos ficar aqui, vamos orar para todos nós. Apresentar os visitantes, os irmãos, né, nas mãos do Senhor, agradecendo a Deus por esse culto maravilhoso. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor, aqui estamos, meu Deus, nesta noite, Senhor, para te agradecer, meu Deus, esse culto maravilhoso. Senhor, os jovens, é o ciclo de oração. Estamos em oração, meu Pai, para agradecer, porque nós sabemos que Tu és fiel. Tudo aqui é para Ti, meu Pai, porque nós não somos nada, meu Deus. O Senhor é que é tudo na nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, por este culto, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela vida dos irmãos de Teoflotone, irmãs. Senhor, os visitantes, os irmãos que têm lutado aqui nesta obra. Senhor, muito obrigado, meu Deus. Eu só tenho que agradecer a Ti, porque Tu és fiel. Jesus querido, guarda este povo, Senhor. Eu entrego a cidade de Araçuaí nas Tuas mãos. Eu entrego, Senhor, os pastores. Eu entrego as igrejas evangélicas em modo em geral. Eu entrego a Ti, meu Pai, as autoridades nacional e internacional. Vai confirmando, Senhor, as vitórias na vida do Teu povo, Senhor. Senhor, guarda cada um, meu Pai, e compareceu aqui nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, toma cada um nas Tuas mãos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Não senta aí na igreja. Vamos cantar o hino? Deixa, amada igreja. Toda a igreja. Deixa. Deixa nas mãos do Senhor. Deixa. Mais alegre. Deixa nas mãos do Senhor. Deixa. Deixa nas mãos do Senhor. Deixa nas mãos do Senhor. Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento aqui nesse lugar. Vou pedir a Deus para fazer um movimento aqui nesse lugar. Pega essa espada e maneja ela. Pega essa espada e maneja ela. Pega essa espada e maneja ela. Pega essa espada e maneja ela.
Pastor Lucas, dá a bênção pastor aqui para nós. Vamos receber o servo de Deus mais uma vez com as palmas alegres, igreja! Faz assim com a sua mão, curve a sua cabeça, feche os teus olhos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com as doces consolações do nosso divino amigo Espírito Santo, estejam com todos que aguardam a volta bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus, e todos digam amém. Não esqueça de saudar sua irmã e sua irmã com a paz do Senhor. Vá em paz, que Deus te abençoe. Pessoal,